mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Larissa, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os impactos dessa guerra tarifária, dessa guerra comercial aí, principalmente entre Estados Unidos e China, né, no agro, sobre o agro brasileiro e os seus desdobramentos. Vou fazer um breve comentário sobre essa situação. Vamos lá, que esse assunto está em alta, né? Essa guerra tarifária está dando o que falar. Então, vamos lá. Exatamente. Então, essas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos de diversos países, ah, os comentários, né, têm sido que provavelmente vai redesenhar o cenário global do comércio agrícola, tá? Com potenciais benefícios para as exportações brasileiras de soja. Tá? Então, apesar de ser prematuro ainda concluir com precisão os desdobramentos dessas medidas protecionistas e como é que os outros países vão responder, a gente já está vendo quais são os impactos sobre os preços internacionais das principais commodities. Tá? Então, nós estamos vendo, por exemplo, a China, que é o grande consumidor de soja, o grande importador de soja do mundo, né? No mercado chinês, as margens de esmagamento da soja das indústrias chinesas elas estão sendo pressionadas. Né? Então, isso aí pode alterar a dinâmica de importação da China. Né? Nós estamos falando sobre a demanda chinesa. Né? Então, na medida em que essas margens são pressionadas, tá? A China tende a desacelerar o ritmo das importações e passar a utilizar os estoques internos, né? Comportamentos que já foram registrados em períodos de guerra comercial anterior. Tá? Então, apesar desse cenário, a demanda chinesa por soja continua sólida, tá? E deve continuar havendo, desculpa, uma preferência pela soja brasileira, tá? Que vai poder ficar mais competitiva e vai certamente impulsionar as exportações do Brasil. Atualmente, a China ela responde por 77% das importações brasileiras de soja, tá? Que totalizaram, no mês de março, 15,7 milhões de toneladas. Tá? Então, as projeções, né, para 2025, né, indicam um potencial de até 110 milhões de toneladas de soja sendo exportadas, tá, pelo Brasil, que seria um recorde histórico. Tá? Só para a gente ter uma ideia dos números, no primeiro trimestre, né, de janeiro a março, o Brasil já exportou 26,5 milhões de toneladas, que representa um aumento de 4% sobre o mesmo período do ano passado. A estimativa, então, é essa que eu comentei, né, que pode chegar até 110 milhões de toneladas, quebrando o recorde de 2023. Tá? Mas essa projeção, essa estimativa que está sendo divulgada por várias consultorias, né, e associações, ela não está levando em conta ainda os impactos dessa guerra comercial. Né? Então, em um ano de safra recorde, né, nós estamos terminando a colheita, já está com mais de 85% da safra colhida, a produção provavelmente vai superar 170 milhões de toneladas, e o Brasil deve aumentar as exportações para a China, tá? Na medida em que, com as tarifas impostas pelos Estados Unidos, elas estão empurrando cada vez mais a China para outros mercados que não americanos. Né? Mas, por outro lado, a gente tem um problema, né, que limita esse movimento, segundo consultorias e analistas, né, que são um tema que nós já comentamos anteriormente, que são os gargalos logísticos brasileiros, né, que vão desde a armazenagem até o transporte. Né? Então, no vai e vem da guerra comercial, ainda não é possível estimar quanto mais os chineses vão importar do Brasil nesse ano e nos próximos anos. Né? Mas, apesar disso, tá, os efeitos da tarifa anterior, colocada em fevereiro desse ano, pelos Estados Unidos, de 20%, já vem aparecendo nos dados. Né? Como eu mencionei,
As vendas de março, as exportações de março aumentaram, para a China aumentaram 16,5% em relação a março de 2024. Então, o grande problema, voltando a mencionar, é parte logística, né? Capacidade de armazenagem do Brasil oscila entre 60% a 70% da produção de grãos, tá? Percentual que vem caindo nos últimos anos, em função do forte aumento da produção. A produção está crescendo e a armazenagem não acompanha. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de comparação, os Estados Unidos hoje têm uma capacidade de armazenamento de 150% da sua produção. Então, na realidade, tem mais espaço, né? Tem mais condição de crescer as safras, aumentar a sua produção, sem problemas de capacidade de armazenamento. Com relação aos transportes, os caminhões hoje, segundo a Exalc Log, né, já representam 54,2% do transporte de grãos no país. Tá? E nós sabemos que transporte de caminhão não é a melhor alternativa, mas precisamos, tá, continuar, buscar investimentos em outros meios de transporte, principalmente nas ferrovias. Tá? Então, o problema todo é como é que essa situação vai se desdobrar ao longo do tempo. Nós vamos aguardar para ver. Nós mencionamos no último vídeo que o BNDES havia liberado financiamento para cooperativas, para a construção de armazéns, a própria Conab pegando recursos do Itaipu para ampliar a sua capacidade de armazenagem, que é muito importante para poder exatamente atender a essa necessidade de um aumento de produção e, consequentemente, de exportação em função dessa guerra comercial. Vamos aguardar para ver os desdobramentos. Ok, muito obrigada. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.